A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Meu nome é David Oliveira e seja bem-vindo ao meu canal. Nesse vídeo eu quero te ajudar com 5 passos muito importantes para todos vocês que querem aprender a pregar a palavra de Deus. E antes desse vídeo eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal e também curtir nosso vídeo para que o YouTube venha recomendar e alcançar mais pessoas. Então fica comigo até o final desse vídeo, porque esses 5 passos são extremamente fundamentais para todo cristão que quer escalar a sua vida de pregador. Então será muito importante você aprender esses 5 passos fundamentais que todo pregador iniciante deve aprender. Esses 5 passos foi muito importante para a minha vida e eu tenho certeza que vai te ajudar também. Eu vou compartilhar a tela do meu caderno virtual e a gente vai acompanhar os 5 passos muito importantes, tá certo? Então o primeiro passo que eu queria dizer para vocês seria a oração. Por quê? Porque a oração ela é muito importante na vida de todo pregador. Então perceba que o primeiro passo é que antes de tudo, para você entender a Bíblia para pregar, é necessário o quê? Orar. Veja como eu estou aqui sublinhando, por que a oração é importante? Porque quando oramos, pedimos a Deus sabedoria e entendimento para compreendê-la. Segundo ponto, a oração é fundamental para a compreensão das Sagradas Escrituras. Sabe por quê? Porque Tiago, capítulo 1 e o versículo 5 diz assim: se algum de vocês, veja só, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Então, o primeiro passo é reconhecer que você é dependente de Deus e precisa da iluminação, precisa que o Espírito venha te ajudar com o esclarecimento, te concedendo sabedoria para entender a palavra de Deus. Então, ponha esse primeiro passo em prática, porque ele vai servir de alicerce, de base para todos os outros 4 passos que virão. Amém? Então, vamos para o segundo passo. O segundo passo é compare o texto que você está estudando. Por quê? Primeiro ponto, é porque as versões que temos disponíveis, digamos que seja as clássicas, que é a ACF e a ARC, que é Almeida Corrigida Fiel e Almeida Revista e Corrigida, tem uma linguagem mais difícil para um iniciante compreender o texto bíblico. Então, o que é recomendado é que o iniciante ele tenha outras traduções bíblicas. E qual seria elas? Seria a NVI, a NTLH, a ARA ou a Bíblia Mensagem. Sabe por quê? Porque quando você pega um texto bíblico que você não está compreendendo e você agora começa a comparar com outra versão mais clara, você vai perceber que o seu entendimento será outro. E eu tive essa dificuldade e quando eu fiz isso na prática me ajudou muito. Veja a comparação de 2 traduções, como vai ser interessante. Como você está vendo aí, eu escolhi o Salmos 119 e o verso 105. E o primeiro verso é na tradução ACF, ou seja, Almeida Corrigida Fiel. E diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Agora veja esse mesmo verso na tradução NVI, Nova Versão Internacional. A tua palavra é o que? Lâmpada, que ilumina os meus passos, e luz que clareia o que? O meu caminho. Então, esse segundo passo aqui é muito importante. Quando eu comecei a fazer isso, mudou totalmente a minha forma de interpretar ou de entender a Bíblia para pregar. Então não fique só observando ou estudando um texto numa só versão da Bíblia, mas pegue outra versão ou várias e comece a comparar.
Porque quando não estamos entendendo uma palavra, uma expressão, uma frase ou um texto, temos que recorrer a textos mais claros. Que queremos dizer com isso que seja a tradução, uma versão mais clara. Amém? Vamos para o terceiro passo. E o terceiro passo é fazer pergunta ao texto. É você pegar o texto e colocar contra a parede e exigir que ele lhe forneça respostas. Por que respostas? Essas respostas vão contribuir para o seu sermão. E se você tem dificuldade em como elaborar um sermão ou preparar uma pregação, eu estou deixando aqui na descrição desse vídeo para você aprender passo a passo como faz um sermão ou como elaborar um sermão. Vamos para esse terceiro passo. Primeira coisa, quando estiver lendo o texto, faça algumas perguntas para obter o quê? Respostas. Agora, quais são essas perguntas que você deve fazer ao texto? Veja só. Qual o autor do livro? Quando foi escrito? Por que foi escrito? Onde foi escrito? Para quem essa obra foi escrita? Quais os principais problemas? Quais soluções foi apresentada? Qual é o significado para hoje? Então perceba, no momento que vocês fazem essas perguntas ao texto, você vai absorver, vai ter muitas respostas. Por quê? Porque você está exigindo, através da sua curiosidade, ter essas respostas. Então você vai saber quem foi o autor, você vai saber quando foi escrito, por que foi escrito, se tinha algum problema nessa história, nesse povo, se tinha alguma coisa que atrapalhava o povo de Deus crescer espiritualmente, se era alguma dúvida que podemos dizer uma carta, né? Que como o apóstolo Paulo escreveu muitas cartas para resolver problemas doutrinários de igreja. Então, quais foram as soluções apresentadas? Tipo, como resolveu? Como Deus interviu para resolver tal problema? Tal significado serve para os dias de hoje, ou seja, o que aconteceu lá no passado eu posso pegar como exemplo e aplicar nos dias de hoje? Então, quem estuda a palavra de Deus tem que ser um investigador, tem que ser aquela pessoa que examina o texto minuciosamente para obter respostas. Então, esse terceiro passo foi muito importante na minha compreensão. No momento que eu peguei todas essas perguntas e coloquei sobre o texto para adquirir respostas, foi muito bom. Consegui ver, entender o que o autor estava passando, queria dizer sobre aquele determinado tempo que foi escrito. Então, fazer perguntas ao texto é muito importante. Vamos para o quarto passo. Esse quarto passo também é muito interessante. O que é? Dividir o texto. Veja o primeiro ponto. Dividir o texto, ou pode ser um verso, pode ser o versículo, em partes, vai facilitar muito a sua compreensão do texto. Ou seja, digamos que você quer aprender ou memorizar um determinado texto, um verso ou um versículo. Você pode dividir ele em partes. Por quê? Quando você divide ele em partes, você vai ter mais facilidade de compreender. Então, é muito importante você pegar um texto bíblico, um verso ou um versículo e dividir. Você só ir para a próxima parte do verso, do texto, quando você estiver afiado naquela primeira parte que você começou a memorizar ou estudar. Por quê? Veja o segundo ponto. Com esse método vai lhe ajudar a memorizar o que está sendo lido. Então, ou seja, nunca vá para a segunda parte do texto, do verso, do versículo, quando você não dominar a primeira parte. Por quê? Porque quando a gente está iniciando na pregação, queremos aprender tudo muito rápido, mas temos que ser paciente e ir com calma, porque vai precisar de tempo. E dividir o texto para mim foi fundamental. Estudar a primeira parte e depois a segunda parte. Vamos para o quinto e último passo. Aplique o texto. Primeiro ponto, veja o que diz.
Toda pregação tem um propósito, um objetivo ou um alvo. Então, ou seja, quando você está pregando a palavra de Deus, você tem um propósito, tem um objetivo e tem um alvo. Por quê? Porque o ouvinte, ele vai ter que agir, ele vai ter que ter alguma ação depois que ele ouviu a pregação. Veja o segundo ponto. Quando você aplica o texto, você está promovendo uma ação do ouvinte. Terceiro ponto. Com a compreensão da pregação, o ouvinte tem que ser capaz de responder na prática as seguintes perguntas. O que essa pregação me ensinou? O que tenho que fazer? O que Deus quer que eu faça? Então, quando estamos pregando e chegamos na parte da aplicação, quando o ouvinte ouve a palavra e consegue pôr em prática, quer dizer que você alcançou o alvo, o objetivo. Então, o ouvinte tem que ser capaz de perceber o que a pregação lhe ensinou, a ação que deve ser tomada e o ensinamento que Deus se utilizou através da sua palavra por intermédio do pregador. Então foram esses 5 passos extremamente fundamentais que, se você colocar em prática, eu tenho certeza que você vai crescer muito como um pregador da palavra de Deus, porque funcionou comigo e tenho certeza que vai funcionar com você também. Amém? Eu espero que você tenha gostado. Compartilhe esse vídeo para as mais pessoas e na descrição desse vídeo terá tanto como elaborar um sermão, como também interpretar um texto bíblico. Se você tem dificuldade em como interpretar um texto bíblico, chega aqui na descrição porque eu vou te ajudar passo a passo. Amém? Um forte abraço e até o próximo vídeo.